Meus irmãos, então algumas pessoas às vezes perguntam para mim a respeito de paternidade, né? Se está certo, se está errado. A primeira coisa que eu queria dizer, como está lá em Hebreus, que vocês já deveriam estar comendo coisas sólidas, coisas pesadas, mas têm tomado leite, né? Têm voltado até a tomar leite. Essas coisas de paternidade espiritual, elas não têm assim fundamentos na palavra e a Bíblia não se preocupa, né? A palavra de Deus, Jesus, apóstolo, não se preocupam com esse tipo de assunto. Há situações em que Paulo falou, né? Meu filho Timóteo, há situações em que Paulo falou que determinados grupos, determinada igreja, né? Determinada comunidade foi por ele gerada e tal, e que ele sentiu muitas dores de parto, né? E de fato sentiu, porque Paulo ele foi perseguido, foi apedrejado, foi expulso de cidades e passou por fome, frio e todo tipo de situação extrema, né? Então a mensagem de Paulo ela foi com muito custo. A mensagem de Paulo ela foi muito carregada de muitas pressões, né, sobre ele. Então foi com muita luta e com muitas dores, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa entender o que significa pai, né? Pai é aquele que gera, né? Também pai é aquele que cuida. Abraão foi um pai da fé. Deus iniciou em Abraão a questão da promessa na fé, né? Então ele acabou sendo conhecido por ele ter gerado essa expressão da fé, não que outrora não tivesse fé, mas ele ficou, né, conhecido porque Deus iniciou uma questão de cuidado das nações, né, dos circuncisos e incircuncisos em Abraão, né? A promessa foi feita ali a Abraão e ele fica conhecido como pai da fé. Ou seja, para aqueles que agarram-se à promessa de Cristo, é pela fé. Mas também temos pais, como o pai da medicina, né, Hipócrates, como o pai da energia elétrica, como o pai da ciência, outros. Então, cada um que gera algo, que cria, que é pioneiro em certas áreas, eles ficam conhecidos como o pai daquilo, né? O pai daquela teoria, o pai daquela ciência, qualquer tipo de coisa que é criada, que é inovada, né? Que o cara é pioneiro, ele se torna como um pai. Então, Paulo fala, eu gerei vocês, né, com toda dificuldade e tal, porque aquelas pessoas elas conheceram o evangelho através de Paulo. Então Paulo fala para Timóteo também, que meu filho Timóteo, Paulo está se referindo com um carinho. Timóteo era mais novo, tinha menos experiência. Paulo cuidou dele, ele foi com Paulo para tudo quanto era lugar, né? Então é um reconhecimento simples. Então eu posso chamar alguém de pai, uma pessoa que cuidou de mim, né? Que eu tenho uma gratidão, que eu tenho um respeito, né? Então essa questão de pai e filho acontece. Pô, você é como um filho para mim. Você é como um pai para mim, né? Até mesmo no Evangelho. Mas essa situação ela não pode ser colocada, como não foi colocada nunca, como uma questão de imposição, né? Vocês agora vão me chamar de pai, eu vou ser seu pai. Não foi colocado isso, nunca e jamais foi, como doutrina. Elias e Eliseu, algumas pessoas também falavam meu pai Eliseu, meu pai Elias, questão de respeito. E esse respeito é gerado por causa do serviço, né? Daquilo que a pessoa faz, daquilo que a pessoa expressa.
Então, esse respeito ele é conquistado pelo serviço, né? Assim, irmãos, é pelo respeito, pelo carinho, pelo afeto, mas isso não tem uma relação espiritual. Por exemplo, o nosso Pai espiritual é Deus, é o Espírito Santo, né? Quando está lá escrito que não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei um Pai, né? Que é o Pai, o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos ensinar, é Ele que vai nos enviar. Então, qualquer tipo de pregação a respeito dessa paternidade tem que se atribuir a Deus. Eu não posso estar fazendo pregações para que as pessoas me reconheçam como pai, mas atribuindo a Deus, porque o nosso relacionamento é com Deus, é com o nosso Pai, né? O Espírito Santo ele veio para nos enviar a o Pai, por meio do Senhor Jesus Cristo. O nosso irmão mais velho não tem vergonha de si e não se envergonha de nos chamar de irmãos, né? Agora, o que eu tenho percebido a respeito de paternidade, né, desse patriarcado e tal, está relacionado a algo em relação à hierarquia, está relacionado a uma doutrinação, né, uma imposição e tal. Então, nesse aspecto já da hierarquia, da doutrinação, não tem cunho espiritual. Porque a Bíblia fala que nós somos irmãos. Espiritualmente, né, em Cristo Jesus, nós somos irmãos. Qualquer tipo de liderança e tal que foi colocado foi simplesmente uma questão organizacional, né, por homens, né? Vamos estabelecer algumas direções aqui para que a igreja ela pudesse caminhar sobre a terra, né? Isso aí a gente vai até falar mais a respeito disso. Mas em tese, no fato, na questão espiritual, substancial, é que todos nós somos irmãos, né? E se alguém quiser ser grande, é o que vai servir e não ser servido. E esse respeito ele se adquire pelo serviço. Então, em base de chefia, não. Porque Jesus, ele traz uma mensagem em Mateus, se eu não me engano, 23, ele fala o seguinte, que nós não queramos ser chamados de mestres ou de pais, né? Aos que ensinam, que não queiram ser chamados de mestres. Aos que ensinam, que não queiram ser chamados de pais. Essa é a recomendação de Jesus. E Jesus fala também para aqueles que ouvem, não chamem a ninguém de mestre, a ninguém chamem de pai. Porque Jesus resume que um é o seu mestre e um é o seu pai que está nos céus. Então, ou seja, a questão do pai, né, como o Senhor, ele é atribuído a Jesus, né, é a Deus o Pai nos céus. Então, essa é a verdade a respeito de paternidade. Agora, chamar alguém por carinho, pelo que fez, por gratidão, pela experiência maior que se tem, é outra coisa, né? Obedecer por causa da humildade, do discernimento do que aquela pessoa tem falado é de Deus, outra coisa, isso é simples, né? Agora, para aqueles que são líderes e que ensinam, Paulo ele faz uma recomendação para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Então, o que Paulo ensinou para Timóteo era o que Paulo praticava. Paulo ele não via o ancião como seu filho. Paulo via o ancião como seu pai. Se você vai admoestar o ancião, admoesta ele como se fosse um pai seu, né?
E aí você vê toda a quebra de orgulho, toda a quebra de soberba. Porque uma vez um pastor, uma ovelha, né? Vamos fazer nessa figura, né, de linguagem, pastor e ovelha, né? Dois irmãos. Mas a ovelha perguntou para o pastor: Pastor, se o senhor pecar, se o senhor errar, a ovelha pode te admoestar, te exortar? Ele disse: jamais, né? Jamais, porque quem faz isso é o pastor às ovelhas, não as ovelhas ao pastor. Ou seja, ele vai ficar irrepreensível, porque a Bíblia fala: admoestai-vos uns aos outros. Mais uma vez, admoestai-vos uns aos outros, que todos vocês são irmãos, né? Em outra passagem também, Timóteo, Paulo diz que se o presbítero pecar, né, o pastor, o líder pecar, errar, duas testemunhas ou três vão lá dizer que viu isso, aconteceu isso e tal, e o presbítero, o pastor, o líder, ele vai ser severamente advertido, disciplinado diante de todos, para que se envergonhe, né? Então o que é que a gente percebe nisso aí? É que o líder, ele tem que ser humilde. Ele não está ali acima de tudo e acima de todos. O cuidado de ele ter sido colocado ali naquela liderança é pela sua experiência, pela sua capacitação. E ele tem que ver que aquelas pessoas ali, elas têm uma importância enorme para Deus. Não sou eu o superior e Deus está comigo em tudo, e eu estou aqui porque Deus me colocou aqui porque eu mereço, né? Ou porque eu sou maior do que os meus irmãos. Não, não é dessa forma. Pelo contrário, você tem que ver aqueles ali como superiores a você. Você tem que ver aqueles ali como algo importante para Deus. Eles são preciosos para Deus. E você vai se portar de tal forma para que aquelas pessoas se mantenham íntegras a Deus. E outra coisa, os líderes, eles não vão dar conta das ovelhas, né? A Bíblia fala que ele tem que se colocar e se preservar e ensinar e passar tudo o que ele aprendeu com Deus de tal forma que, como se ele fosse dar conta, porque ele não vai dar conta. A Bíblia está dizendo claramente que cada um vai dar conta de si. Mas ele tem que ter um propósito. Ele tem que fazer com aquilo ali, o trabalho dele com zelo, né? E como vai ser a admoestação dele, a exortação para com os irmãos? Está aqui em 1 Timóteo capítulo 5. Né? Então ele vai ver um ancião como um pai. Paulo fazia isso. Paulo, quando advertia um ancião, já que ele está ensinando para Timóteo isso, ele olhar para um ancião como um pai. Só que, na verdade, os líderes hoje eles estão fazendo de forma diferente, né? Os líderes hoje estão se colocando como se fossem os maiores, como se todos fossem filhos, né? E não fazendo como o Timóteo falou. Aqueles que são da minha mesma idade, eu estou ensinando, fui colocado nessa posição, que eu os trate como meus irmãos. E aos mais velhos, não como meus filhos. Aos anciãos, não como meus filhos, mas como meu pai. As mulheres, as senhoras mais velhas, não como minhas filhas. Elas são mais velhas do que eu, né? Elas têm mais experiência do que eu, apesar de eu ter mais experiência do que ela no Evangelho. Então, irmãos, para findar essa questão de paternidade, porque tem diversas coisas, até depois eu vou falar mais a respeito disso e do porquê isso até é utilizado, né? Mas o que eu quero é que vocês façam as coisas com consciência, de boa intenção, de bom coração, né? Vejam os outros como maiores do que vocês. Isso é um princípio de Cristo. O princípio de Cristo é: não vejam os outros como menores do que você. Vejam os outros como superiores a vocês mesmos, né? E vocês vendo os outros como superiores a vocês, vocês vão agir com humildade, né?
Então, quando for ensinar, ensine dessa forma. Aqueles que são como da sua idade, como irmãos. Mesmo você ensinando, admoestando, exortando, chamando a atenção quando errar, quando pecar, né? Chame como irmãos. E vocês tratem os anciãos, os mais velhos, não como seus filhos, mas como seus pais. E as senhoras, não como suas filhas, mas como suas mães. Né? E assim anda o reino de Deus. Valeu, e depois a gente fala mais a respeito disso.